E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um material um pouquinho diferente que faz parte dentro do mix de comunicação e ele tem a sua importância, que é o folder. Todo mundo conhece um folder, todo mundo já pegou um, todo mundo já botou fora um, sempre acontece isso, né? Enfim, qual é a importância dele, como que a gente trabalha com ele, como que a gente cria ele. Essa é outra história. Ele pode vir no formato impresso, como vocês também podem pensar dentro desse material de comunicação que vocês vão trabalhar com o cliente de vocês, na versão digital dele também, tá? Ele trabalha com uma distribuição um pouco diferente, mas na maior parte das vezes esse é um material básico de comunicação para os clientes. Quando a gente desenvolve, às vezes, logos ou identidades visuais, é sempre interessante inserir esse material como parte do conjunto de materiais de comunicação que esse cliente vai ter. Ele é o folder porque ele é simples, tá? O formato dele é diferente. Se ele fosse só frente e verso, eu vou chamar de panfleto, quando ele não tem dobra nenhuma. O que significa ter dobras? O que significa a dimensão aberta e a dimensão fechada, que eu citei na aula passada a respeito de orçamento? O formato dele fechado é isso aqui. Ele vai ter 10 centímetros por 21, tá? Porém, eu tenho ele aberto, eu tenho outra dimensão, eu vou ter 30 centímetros por 21, é basicamente uma folha 4, quase que isso, tá? Esse é o formato mais comum que a gente encontra de folder hoje, é esse que tem a capa, tem a contracapa, tem a primeira aba e eu vou ter o conteúdo interno, tá? Falando em cores, geralmente eles são 4x4 cores, são coloridos frente e verso, tá? E aí a gente distribui o conteúdo conforme achar necessário. Bom, não é esse formato que eu quero trabalhar, eu posso trabalhar em outro formato, eu posso trabalhar no formato horizontal. Eu estava mostrando para vocês no formato vertical. O que seria o formato horizontal? É ele deitado, porém eu tenho que ter alguns cuidados que é diferente, tá? Olha só, ele vai abrir dessa forma. Então o conteúdo tem que estar preparado dessa forma. Se eu virar para o outro lado, ele vai estar assim. Vocês estão vendo que a capa está virada de cabeça para baixo e essa outra página também? Justamente porque elas vão funcionar dessa forma aqui. Quando eu abrir essa página, eu vou ter essa aqui em pé. Quando ela não me serve mais, que eu quero ver o conteúdo interno, eu vou ter esses elementos distribuídos dessa forma. Porém, a arte vai ficar assim, tá? Ok? Eu posso trabalhar num formato um pouco diferente, daqui a pouco eu quero um mais elaborado. É um lançamento de uma marca nova para um cliente. Aqui eu mostrei para vocês um material super simples, num couché 180. Daqui a pouco eu vou trabalhar num couché 230 com uma laminação fosca e com uma faca de corte. Olha só. Tem uma faca de corte nessa aba aqui que geralmente é utilizada para distribuição de fotos e imagens. E depois eu tenho conteúdo interno. Eu tenho que cuidar o verso da faca, isso a gente falou na outra aula a respeito dos acabamentos, tá? Porém ele segue também a mesma lógica. Se eu achar que daqui a pouco 2 dobras não é o suficiente, quando eu falo em dobras eu estou falando de cada parte de um folder, 1, 2 dobras, e eles são 3 partes na frente, 3 partes no verso, tá? Então eles são 6 partes. Eu tenho um folder que pode ser um pouco mais simples, pode ser num tamanho diferente também. Esse aqui ele seria basicamente um pouquinho maior que uma 64, tá? Porém ele é uma única dobra. Então ele tem esses elementos aqui na frente no verso, porém aberto ele é desse tamanho, ele dá um tamanho um pouco maior que uma folha 4, e fechado ele é desse tamanho, ok? E eu tenho que pensar, como que eu vou elaborar isso? De que forma eu vou pensar nele todo? Bati a perna aqui, desculpa, gente. Como que eu vou pensar nele todo? Como que eu vou distribuir as informações? Isso é bem importante, tá, pessoal? Às vezes a gente visualiza no monitor uma coisa, quando sai impressa é totalmente outra, é diferente. Por exemplo, tamanho de letras, tamanho de elementos gráficos. Olha só o tamanhinho que eu botei aqui. Tá super discreto, super simples, não precisa ser nada exagerado. Tem uma margem de segurança. Criem eu não vou dizer uma mania, mas criem um hábito de colocar margem de segurança em quase tudo que vocês fizerem. Criem espaço, respiro, gente. Isso aqui é uma coisa que eu falo desde a primeira aula que eu tive com vocês. Criem esses espaços que ele vai conseguir elaborar, criem grids. Grids vai organizar toda a peça gráfica de vocês. Olha só, não tem nada perto da margem. O texto ele fica adequado,
não fica pesado, fica fácil para quem vai receber esse material. Olha só, eu tenho bastante texto aqui, mas eu consigo trabalhar com uma fonte numa tipografia que me permite trabalhar com bastante texto e deixar tudo organizado. Eu vou mostrar um exemplo. Eu não sei quem fez, mas eu recolhi na rua. Olha só, tá? Uma casa de eventos. Olha o tamanho das informações, olha o tamanho de texto, olha a quantidade de informações colocada no material, tá? Ele acaba ficando meio pesado, ele é um pouquinho estranho, tá? Eu tenho que pensar em todo esse conjunto, no visual, tá, gente? Isso é bem importante. Olha só, esse outro material. Também é respeitado toda a questão de espaçamento, espaço em branco vai deixar o material clean, vai deixar limpo. Não precisa ser nada carregado, nada muito elaborado. Então, pessoal, na aula de hoje, o que eu vou mostrar para vocês? Como que a gente sai disso aqui para um folder elaborado dessa forma. Vocês podem verificar que eu trabalhei dessa forma. Então, a gente vai ver isso a partir de agora. E aí, pessoal, dando início, então, a mais um vídeo para mostrar para vocês de que forma vamos executar aquele folder que eu havia mostrado anteriormente. Eu vou gerar um arquivo novo, tá? Eu vou começar pelo processo de impressão do Illustrator, até porque ele vai trabalhar com modo de cor CMYK e vai trabalhar com resolução alta nas imagens, tá? Só que eu vou eleger outro formato. Eu vou começar pelo A4, porém eu vou mudar algumas dimensões aqui, tá, pessoal? Isso aqui é bem importante, até porque ele não é exatamente um A4, ele é um pouquinho maior, tá? Questão de milímetros maior. Então eu vou mudar para milímetros como unidade de medida. Eu vou mudar a altura para 300 milímetros, que é equivalente a 30 centímetros, tá? Se vocês forem trabalhar com centímetros, mudem aqui. Se vocês preferem trabalhar em milímetros como eu, podem trabalhar em milímetros, tá? Eu vou mudar a orientação porque eu quero ele um folder vertical, não horizontal, tá? Eu já vou explicar por que disso. E aqui eu vou definir 3 milímetros de sangra. Feito isso, eu vou gerar um arquivo novo. Esse arquivo que vocês estão vendo ali, ele é o arquivo que a gente precisa encontrar, tá? Primeiro, eu tenho a minha página em branco, eu tenho a minha linha vermelha que indica onde vai ser feita a sangria, porém eu não tenho as marcações que eu preciso, tá? A primeira delas que eu vou fazer é exibir a régua. Então eu vou em exibir, mostrar régua, ou réguas, mostrar réguas, ok? E depois, pessoal, uma coisa bem importante, vocês vão encontrar isso lá em editar configurações, tá? Em preferências, desculpa. Preferências geral. Eu vou mudar aqui incremento de teclado para 5 milímetros. Não tem nada a ver com a sangra. Ele é o deslocamento que eu vou dar através da seta do meu teclado. Então toda vez que eu mudar para o lado, para frente, para os lados, para cima, para baixo, eu vou movimentar esse meu objeto 5 milímetros. Eu já vou mostrar por que a gente vai utilizar ele, tá? Eu vou dar OK, depois que eu mudei aqui. Ele está configurado como 0,3 milímetros, então é um deslocamento bem pequeno. Então eu vou dar um OK. E eu vou dividir ele em 3 partes. Como é que eu vou fazer isso? Usando a régua? Bom, eu poderia vir aqui na régua e deslocar até os 10 centímetros. Eu posso vir aqui e deslocar até os 20. Essa é uma maneira super simples e fácil. Tem gente que trabalha dessa forma. Vem aqui no objeto retângulo, clica na área e já define 10 por 21 milímetros, tá? Ele já está configurado automático aqui para mim. Eu dou OK, girei o meu objeto aqui e vou jogar ele no canto. Então, independente do formato que vocês fizerem, é dividir a folha em 3. Então, eu repliquei ele, dupliquei ele para cá e também dupliquei para cá. Vocês querem simplesmente jogar um objeto no centro da página, indo lá em alinhamento, e no alinhamento colocar no centro da página, dá na mesma, tá, pessoal? Como aquilo que eu fiz ali. E aí, agora eu vou puxar as linhas guias para indicar onde estão esses objetos. O que eu vou fazer agora para fazer o próximo? Porque eu tenho a frente dele e eu vou ter o verso. Eu já vou até aproveitar, abrindo as camadas, e vou nomear como frente folder. Ele vai servir como base, depois eu vou bloquear ele, que eu quero bloquear essas linhas guias, tá? Eu vou dar um Ctrl X, Command X, e é isso aqui que eu tenho, tá? Eu vou criar uma nova camada, e nessa nova camada eu vou criar uma nova página. Todos os objetos que eu trabalhar agora nessa nova camada vão estar nessa segunda página. Eu vou dar um Ctrl B para
de control de bola para aqueles objetos que eu tinha colocado antes também ficarem aqui, ok? Vou puxar as linhas guias aqui. Vou puxar as linhas guias aqui. E puxei aqui. Esse fundo que eu tinha feito anteriormente está na outra camada. Eu não necessito mais dele, certo? Então eu tenho aqui as duas pranchetas definidas. E aqui eu vou chamar verso folder. Então eu tenho aqui as minhas linhas guias. Eu tenho aqui as minhas linhas guias da parte aqui. E aí eu salvo meu arquivo, já começo a trabalhar, ele já está dividido, tá? Depois para as artes, quando eu começar a trabalhar nessa prancheta aqui, que é o verso, eu vou criar uma camada que eu vou chamar só de verso, conteúdo. Para essa outra aqui, essa outra prancheta, eu vou também trabalhar com, deixa eu renomear aqui, frente, conteúdo, tá? Porque eu vou fazer toda a parte de arte dentro dessa camada e eu vou manter bloqueada essas camadas onde eu não vou precisar mexer nas linhas guias, certo? Porém, eu quero colocar alguns detalhes a mais, só para vocês entenderem, tá? Vocês lembram quando eu puxei aquele incremento de objeto? Seria para isso aqui, ó. Eu vou puxar uma linha guia sobre essa primeira que eu fiz aqui e vou jogar para o lado. Joguei 5 milímetros. Eu vou jogar outra linha guia aqui e vou jogar para o outro lado, para o lado direito. E vou fazendo isso. Esquerdo, direito. Cometi um erro aqui, que foi a questão das linhas guias estarem aqui. Então eu vou arrastar elas, só vou desbloquear essa camada, para essa camada aqui, que é essa aqui que me interessa, tá? Eu tenho que cuidar para não manter, vou até bloquear elas, essas linhas guias que eu estou fazendo aqui. O que são essas linhas guias que eu estou fazendo agora? São as margens de segurança que eu havia falado para vocês no outro vídeo, tá? Olha só. Eu vou trabalhar com meus objetos, meus elementos dentro dessa área. Eu não quero que vocês confundam com sangra, tá, gente? E eu vou fazendo assim, eu vou fazendo em todos. Eu não quero que vocês confundam isso com sangra. Sangra é outra coisa, tá? Que é essa linha vermelha que tem aqui. Isso aqui é uma margem de segurança para os meus objetos, meus textos. Vocês querem daqui a pouco fazer menor? Então eu vou dar 10 milímetros. Ou 1 centímetro de margem nessas minhas linhas guias. Olha só, selecionando elas. Eu vou trabalhar com espaçamento bem menor. Eu, particularmente, prefiro assim. Tá? Eu prefiro trabalhar com muita margem. Então, aqueles trabalhos que eu mostrei para vocês ali, eu fiz isso. Eu trabalhei com bastante margem, bastante espaçamento, para nenhum objeto trabalhar aqui. Tá? Depois eu posso fazer o quê? Duplicar elas. Então, eu vou arrastar ela para cá. Faço conforme a medida do folder ali com as linhas guias que eu tinha anteriormente. Eu também posso fazer dessa forma. Ok, só um pouquinho, vou fazer certinho. Agora duplicando. Aqui, tá? Só que eu tô com linhas guias demais agora, tá? Eu tenho que só selecionar elas de novo. E eu tenho que jogar elas lá pro outro lado, tá? Todas essas que estão selecionadas aqui, eu venho aqui, seleciono e jogo naquela outra camada que eu tinha feito lá, tá? Mas enfim, foi só para mostrar para vocês, eu posso bloquear, vou desbloquear essas aqui. E seria isso, tá, pessoal? Uma coisa importante que vocês têm que entender, agora eu vou abrir o arquivo que eu deixei de modelo para vocês, que seria isso aqui. Aqui eu trabalhei com uma margem um pouco menor, tá? Eu trabalhei com 5. Para essa outra aqui, eu deixei 10 milímetros. Olha só, eu prefiro um espaçamento assim. Aqui eu fiz ele bem curtinho, só para mostrar para vocês, tá? Detalhe bem importante, esse lado é a frente, esse aqui é o verso. Eu começo montando a capa aqui, gente, tá? Esse aqui é o número 1 e número 2 seria a sequência. Número 1 é esse lado. Número 2 é essa aba aqui, tá? Número 3 é essa aqui, número 4 é essa aqui, número 5 é essa aqui, e o número 6 é a última, que é a contracapa. O que geralmente eu uso? Deixa eu abrir a prancheta 1 aqui para vocês maior. Olha só, eu já elaborei a arte, eu vou deixar invisível agora a minha frente para mostrar a arte que eu executei. As linhas guias estão aqui. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a capa aqui, então ela vai ter esse fundo dessa forma aqui. Eu tinha colocado uma cor antes, acabou não saindo. Deixa eu
eu colocar de novo aqui, vamos ver com uma cor. Eu quero este tom aqui da logo. Vou jogar para trás. Seria mais ou menos isso. Essa aqui é a capa do meu folder. Essa aqui é a parte 1. Essa aqui é o contracapa do folder. Essa aqui vai as informações aqui. Se vocês olharem esse modelo que eu fiz, vocês podem perceber que a arte aqui está tudo controlado, a questão de objetos. Não precisa ser nada muito grande. Eu estou trabalhando com fontes 8 aqui. Não tem que ser nada exagerado, nada grande. Porque às vezes a gente vendo no monitor, nossa, mas está muito pequeno, vou deixar maior. Não tem necessidade disso, tá, gente? Ele pode... Olha só, se eu fizer assim, ele vai ficar exagerado, não tem necessidade disso. Então eu vou trabalhar, sempre trabalhando com um espaçamento entre os objetos, com margem, com respiro. Aquilo que eu falei antes para vocês. Eu posso estourar os elementos do meu objeto, mas aqui dentro eu posso trabalhar com respiro. Aqui eu coloquei um lorem Y, daqui a pouco vocês podem também fazer isso no material de vocês, tá? O próprio Illustrator, a partir da versão 2018, 2019, quando eu vou gerar uma caixa de texto, ele gera um lorem Y. Lorem Y, ele é um modelo de marcação de texto. Eu não vou criar nenhum texto para um modelo, tá? Então, é isso que ele faz. Quando eu vou criar a ferramenta texto, deixa eu pegar a ferramenta texto, né? Ele já gera um lorem Y. Quando eu faço uma caixa de texto, ele já gera uma quantidade de texto de lorem Y, que é de texto de marcação, no tamanho da caixa que eu defini. Aqui eu mudei fonte, adaptei, ela óbvio que aqui não está bem pronto, mas só para mostrar como exemplo para vocês. E da mesma coisa no verso, tá, pessoal? Aqui eu pensei numa distribuição, então eu vou tirar o fundo dos números aqui. Eu pensei nessa distribuição, tá? Onde eu vou botar uns logos que eu já fiz, claro que não são os logos que eu fiz, mas só para mostrar para vocês, alguns elementos e uma imagem, tá? Eles estão distribuídos dessa forma, com as margens que eu defini antes. É super simples, pessoal, não tem mistério, é só questão de organização. O que eu tenho que pensar em organização é eu pensar em capa, contra capa, capa, contra capa, página 3, que geralmente vai alguma coisa bem aleatória, porque ela não fecha com a sequência de leitura, e assim por diante. E pensar em espaço, margem, respiro, tá? Quando eu vou trabalhar com essas fontes aqui, eu estou trabalhando com uma fonte 15. Essa aqui, 10, pode ser até 9, não tem problema. Desde que eu trabalhe bem com as imagens, consiga distribuir melhor as imagens, tudo isso é válido. Tá, pessoal? Então assim, ó, a gente vai começar, a partir dessa próxima aula, a pensar naquele cartão de visita que vocês fizeram. Agora ele vai se tornar maior, ele vai virar um folder. E como que vocês vão distribuir o conteúdo de vocês, as informações de vocês, neste modelo de material, tá? Então, a partir de agora vocês vão pensar nisso, a gente vai discutir em aula o prazo, e é isso, gente. Valeu por hoje, tchau!